Olá, alunos! Eu sou o professor Leandro Peixoto e na aula de hoje nós iremos resolver uma questão do Enem de 2012 que fala sobre área de triângulos. Pessoal, nessa questão eu observei que existem diversas formas de se resolver esse exercício, com área de trapézio, com área de triângulo retângulo, com área de quadrado, com área de triângulo qualquer, mas eu vou aqui apresentar para vocês a forma que eu acredito ser a mais simples de todas. Legal? Então vamos lá. Mas primeiramente, eu gostaria que vocês lessem o enunciado e tentassem resolver sozinhos. Ah, professor, não consegui. Segue um primeiro passo, pausa de novo e depois tenta continuar. Porque simplesmente assistir a aula talvez não vai ser interessante para que você possa aí desenvolver o seu raciocínio lógico. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos ler o enunciado desse exercício. Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lado medindo 1 metro, conforme a figura. Legal? Então, eu vou ler completo e depois a gente grifa o que é importante, tá? Nessa figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado e os segmentos AP e QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Para confeccionar um vitral, são usados dois tipos de materiais. Um para a parte colorida da figura, que custa R$ 30 o metro quadrado, e outro para a parte branca, ou seja, essas regiões aí que estão determinadas por A, B, P, D, A, E, B, C, D, Q, B, que custa R$ 50 o metro quadrado. Nem precisava colocar esse monte de letra aí, porque a gente dá para ver claramente qual é a parte branca ali, né? De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação do vitral? Beleza, pessoal. Então, vamos grifar aqui quais são as informações importantes do exercício. Então, ele fala que o quadrado tem 1 metro de lado. Então, vamos colocar essa informação aqui. Isso é extremamente importante antes de começar a tentar resolver qualquer coisa, tá? Então, vamos lá. 1 metro de lado. Os 4 lados, cada lado medindo 1 metro. Nessa figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios. Se são pontos médios de 1 metro, pessoal, cada pedaço desse vai ter meio metro, ou seja, 1/2 metros. Então, vamos colocar essas informações. Então, ficou dessa forma que vocês estão enxergando aí. Beleza. Além disso, ele fala AP e QC medem 1/4 do lado do quadrado. O lado mede 1 metro. Então, 1/4 de 1, né, pessoal? Então, 1/4 de 1 é 1/4 mesmo. Então, temos ali a informação. Beleza. Então, ali a gente encontra losango, a gente encontra quadrado, a gente encontra triângulo, o triângulo branco, né? Nós encontramos triângulos retângulos, que são esses triângulos que estão aí na parte mais escura. Eu acredito que o caminho mais fácil é calculando a área do quadrado em primeiro lugar. Por quê? Se eu calcular a área do quadrado e tirar a parte branca, o que me sobra é a parte colorida. Se eu calcular a área colorida e tirar do quadrado, o que me sobra é a parte branca. Simples assim. Creio que esse seja o caminho menos acidentado para a gente encontrar o resultado. Então, primeira coisa, vamos calcular a área do quadrado. A área do quadrado é dada por lado ao quadrado. Lado ao quadrado, o meu lado mede 1, e 1 ao quadrado é igual a 1. Então, a área desse quadrado inteiro é de 1 metro quadrado. Guarde essa informação. Beleza? Então, agora eu tenho as opções de calcular a área dos triângulos mais escuros ou coloridos, como você preferir, ou a área dos triângulos brancos. Porém, se você calcular a área dos coloridos, você vai ter que calcular a área do losango. Então, acho que dá mais trabalho. Vamos no caminho mais fácil. Caminho mais fácil, então, área do triângulo branco. Qual é a fórmula da área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Tenho base? Tenho. A base é 1/4. Tenho altura? Tenho. Base 1/4, altura meio. Então, base 1/4, altura meio. Então, base vezes altura dividido por 2
1/4 vezes meio dividido por 2. Então, vamos lá. Multiplicação de fração. O de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então, eu tenho ali 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. Tudo isso sobre 2. Então, vamos lembrar da divisão de frações. Eu vou mudar a apresentação aí, só para que você não se perca nesse pedacinho, tá? Como ficaria isso? 1 sobre 8 dividido por 2. Professor, mas apareceu um 1 aqui embaixo. Ó. O que é esse 1? Não, esse 1 aqui, 2, quando ele é representado em uma fração, eu tenho 2 sobre 1, ele permanece 2. 2 dividido por 1, 2. Beleza? Para resolver essa parte, na divisão de frações, eu sei que eu devo manter a primeira fração, ou seja, copiar a primeira, e multiplicar pelo inverso da segunda. Inverso, quem estava em cima vai para baixo, quem estava embaixo vai para cima. Então, isso que era 2 sobre 1, ficou 1 sobre 2. Então, a minha área deu 1 vezes 1, 1, 8 vezes 2, 16. Isso é a área de um dos triângulos brancos e todos os demais são iguais. Só que eu quero descobrir toda a área branca. Se eu tenho a área de um triângulo e tenho 4 iguais a ele, o que eu faço? Multiplico essa área por 4, ou seja, 1 sobre 16 vezes 4. Como ficaria isso? Mesma coisa, pessoal. O de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Ali não fiz isso novamente, mas 1 sobre 16 vezes 4 sobre 1. Então, deu 4 sobre 16. Professor, mas dá para melhorar isso? Sim, sim, pessoal. Sempre que eu tenho uma fração, eu vou tentar deixar ela irredutível, que aí eu vou ter sempre muito menos trabalho. Então, 4 sobre 16, eu consigo simplificar por 4, que vai dar 1/4 de metro quadrado. Pessoal, nem precisaria fazer conta para descobrir o resto, né? 1 menos uma parte de 4 partes, me sobra 3 partes de 4 partes. Mas vamos ao cálculo para a gente não ter nenhuma dúvida sobre isso. Eu vou achar agora a área colorida. A área colorida é igual a 1 metro quadrado, que é a área do quadrado inteiro, menos a área que corresponde aos triângulos brancos, que a gente já achou que é 1 sobre 4 metros quadrados, ou, se você preferir, 0,25 metros quadrados, beleza? 1 sobre 4, 0,25. Beleza? Então, agora eu vou usar o 4, que é o meu mini múltiplo comum, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, e eu vou encontrar a área colorida, que é o que a gente falou, 3/4. Ou seja, 3/4 mais 1/4 dá 1 inteiro. Se você pensar naquela pizza, digamos assim, dividida em 4 partes, 3 partes mais uma parte dá uma pizza inteira. Beleza? Então tá bom, pessoal. Tá praticamente pronto o exercício. Como é que eu vou agora descobrir a parte dos valores? Vamos ler ali o que está em roxo, ó. A parte colorida da figura custa R$ 30 o metro quadrado. Qual é a minha parte colorida? 3/4. E a minha parte branca custa R$ 50 o metro quadrado. Eu tenho 1/4 de metro quadrado. Então, qual é a conta que eu faço? Simples, pessoal. 1/4 vezes 50 e 3/4 vezes 30. 1/4 vezes 50 dá 12,50, ou seja, a quarta parte de R$ 50 é 12,50. 3/4 vezes R$ 30, ou seja, 3 vezes 30 dividido por 4 vai dar 22,50. No de cima, 1 vezes 50 dividido por 4. Só para não ficar dúvida, beleza? Então, eu sei que o vitral inteiro me custou R$ 12,50 mais R$ 25, que é R$ 35. Tem uma alternativa para isso? Sim, alternativa E. Beleza, pessoal? Perceberam que o que a gente teve aí? Área de triângulo, base vezes altura dividido por 2. Nós tivemos multiplicação de fração, que é simples. Divisão de fração, que é simples também. E o resultado foi surgindo automaticamente. Então, o segredo é: leia o exercício com calma, com atenção. Coloque as informações que você está lendo. Não adianta ler o exercício inteiro e falar, não consegui. Não sei por onde começar. Por onde começar, você sabe. Está lá no exercício.
O quadrado mede 1 de lado. Coloque um nos lados do quadrado. Ah, ele está dividindo ao meio. Coloque as informações do meio. Tudo isso é muito importante para que você possa gradualmente chegar ao resultado do exercício. Beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Bons estudos e até a próxima.